Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é a florzinha de laranjeira. Uma flor que é criação minha, que eu vou ensinar para vocês e é super fácil de fazer. Quais as vantagens dessa flor? Ela não é muito grande, tá? Mas você pode usar ela em diversos trabalhos, tapetes, porta-pratos, enfim, várias coisas, né? Uma das principais vantagens dela, para quem gosta, ó, ela não é muito alta. Para usar em tapetes, tem pessoas que não gostam de flores muito altas e essa então é uma alternativa para vocês utilizarem para esse fim, tá? Ela é super fácil de fazer. Aqui eu estou usando a linha Duna, tá? Nas cores o verde, o amarelo e no miolinho eu usei o vermelho. No início do vídeo estão descritos todos os materiais que eu estou usando nessa aula e eu espero que vocês gostem dela. Vamos para a aula então? Iniciamos a nossa aula aqui com o fio vermelho, tá? Eu começo fazendo um anel mágico. E um detalhe aqui, na hora de fazer o nosso anel mágico, tenta deixar um barbantinho um pouquinho mais comprido aqui, que com esse barbantinho que a gente vai prender a pérola no centro da flor, tá? Então, como que eu faço o anel mágico? Eu dou 2 voltas aqui em volta do meu dedo, formando uma argolinha, ó. Estão vendo aqui? Eu formo uma argolinha e seguro ela. Introduzo a agulha, puxo para frente e faço uma correntinha, ó. Estão vendo ali a argolinha? Não tem problema se os 2 fios não ficarem na mesma largura, tá? E agora, aqui dentro, eu vou entrar com 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz lá. Fecho com um ponto baixíssimo, mais uma correntinha e é só cortar o fio. Tá? Agora eu vou vir aqui atrás, ó, puxo o fio, eu venho aqui atrás e puxo o meu anel mágico para fechar. Um detalhe, eu não quero que vocês fechem ele bem para a pérolazinha poder encaixar aqui dentro, ó. Estão vendo? Deixe um espaço que seja suficiente para essa agulha aqui passar no buraquinho, tá? Agora, com uma agulha um pouco mais fina, aqui eu vou fechar ele um pouquinho mais, uma agulha um pouquinho mais fina, eu vou pegar esse fio aqui e vou esconder ele no sentido contrário, só que a partir do segundo ponto. O primeiro ponto aqui eu não escondo, eu passo o fio por cima dele. Os demais, eu vou passar o fio por baixo, ó. Estão vendo aqui? Esse primeiro ponto aqui, eu não vou mexer nele. Tipo, não vou passar a agulha por baixo. Porque se eu passar a agulha por baixo aqui e puxar, ele vai desmanchar o meu anel mágico. E não é isso que eu quero, tá? Então, aqui, eu vou passar ele por baixo de 2 pontos, que já é o suficiente aqui. E o restante do fio eu deixo, porque no final da aula, a gente vai usar ele para esconder, para prender a nossa pérolazinha. Agora, com o fio amarelo, eu vou fazer uma laçadinha aqui, como se a gente fosse começar uma correntinha nova, tá? Fiz aqui uma laçadinha e vou trabalhar agora a primeira carreira aqui com a parte amarela. Eu venho em qualquer um dos pontos aqui e entro com um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. E o meu objetivo aqui é fazer um picô. Como que eu faço ele? Eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui da frente do ponto baixo, ó, e vou introduzir a agulha por dentro dele. Puxo o fio pra frente e sobraram 2 fios na agulha, né? E puxo um fio por dentro dos 2. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas e novamente, por dentro dessas 2 alcinhas aqui, eu puxo o fio para frente e depois puxo mais um fio, pegando esses 2 aqui. Novamente, um ponto baixo. Aqui agora,
eu já vou começar a pegar esse fiozinho aqui, não o fiozinho de baixo do anel mágico, o outro aqui que sobrou, que a gente terminou a carreira do fio vermelho. Já posso pegar ele e ir escondendo ele ao entorno aqui dessa volta aqui de amarelo que a gente tá fazendo. Faço de novo 3 correntinhas, puxo, entro aqui, puxo os 2 fios juntos e faço mais um ponto baixo. E assim, eu vou repetir até ter um total de 8 picôs. Aqui eu já tenho 3, eu vou fazer mais 5, para ter um total de 8 picôs. Eu vou fazer os meus aqui e já volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza essa carreira. Cheguei aqui no último picô, ó, fiz ele, mas não finalizei ele ainda. Por quê? Eu vou finalizar ele junto aqui com esse primeiro ponto baixo que eu fiz para começar. Então, eu vou puxar, ó, introduzir a agulha aqui dentro do ponto baixo que eu fiz, ó. Puxo o fio pra frente e já puxo por dentro dessas 2 alcinhas aqui do picô. E faço uma correntinha. Agora, vocês vão trabalhar a próxima carreira, ó, esses fiozinhos aqui, ó, esse vermelho aqui, que eu escondi aqui por baixo, você já pode cortar ele, que já tá o suficiente escondido, ó. Cuidado para não cortar o fio que a gente deixou, ó, para prender a pérolazinha depois. Esse fio amarelo aqui a gente vai esconder depois por último, junto com o fiozinho da finalização. Mas estão vendo aqui, ó? Aqui tá o alcinho onde eu parei. Agora eu tô no avesso da peça. A gente vai trabalhar agora pegando por dentro do ponto baixo aqui, tá? A gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, mais um ponto baixo, que é a carreira que vai servir como base para a carreira de pétalas, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Ó, da minha direita para a esquerda, ó, eu vou introduzir a agulha por dentro aqui desse ponto baixo. Pode ser que ele fique um pouquinho firminho aqui, ó, na hora de você fazer, mas não tem problema, tá? É bom que o crochê fica com um acabamento bem bacana. Puxo o fio pra cá, ó, fiquei com 2 alcinhas aqui na agulha e puxo os 2 juntos fazendo um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas, venho pro próximo aqui de novo, ó. Da direita pra esquerda, introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. De novo ali, ó, da direita para a esquerda, passa a agulha por baixo dos 2 fiozinhos aqui, puxo o fio e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, e assim eu faço até contornar toda a minha florzinha. Eu vou ter um total, ó, de 8 alcinhas iguais a essa. Eu vou terminar aqui as minhas e já volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou pegar por cima aqui do ponto baixo que eu fiz lá para começar, o primeiro ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu subo com 1, 2 correntinhas. E dentro desses anéisinhos aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos, tá? Eu digo pontos altos, mas eu trabalho o ponto alto alongado, tá? Que é um pouquinho diferente. Como que ele é? Ó? Eu dei a laçada na agulha, eu puxo o fio aqui por baixo. Daí, eu faço puxo um sozinho, como se fosse uma correntinha. Aí, puxo 2 e 2, tá? Ó, de novo. Dou a laçada, puxo aqui embaixo, daí puxo um sozinho, 2 fios e 2 fios, tá? Mas isso é uma opção minha de trabalhar assim. Se você quiser, você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema nenhum. O efeito da flor vai ser o mesmo, tá? Então, aqui eu já fiz 2 pontos. Vou fazer mais 2. 1, 2, para eu ter um total de 4 dentro desse anelzinho. Faço uma correntinha, venho em cima do ponto baixo aqui da base e faço outro ponto baixo. Uma correntinha, dou uma laçada e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da base. E assim eu vou seguir fazendo até ter um total de 8 pétalas. Aqui eu tenho 2, eu devo fazer mais 6. Vou fazer as 6 e já volto pra gente dar sequência. Terminei aqui as 8 pétalas, ó, fiz uma correntinha e voltei aqui agora para mostrar para vocês como que eu encerro a carreira, ó.
Aqui, como é uma florzinha e agora essa é a última carreira do amarelo, para ficar um acabamento mais perfeitinho, para não dar para enxergar assim muito na vista aonde é a emenda, eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Eu fiz uma correntinha, agora eu vou fechar com um ponto baixo, ó. Eu vou pegar aqui por baixo, ó, dentro do ponto baixo da base da carreira anterior e vou puxar um fio para fazer um ponto baixo. Só que eu vou fechar ele por dentro, ó, pegando aqui também a primeira correntinha que eu fiz para subir lá na primeira pétala. Lembram que eu fiz duas correntinhas? Então, eu pego junto com a primeira, ó, e aí agora eu puxo tudo junto. E aperto bem, puxo bem firminho, fecho com uma correntinha e puxo, e eu já posso cortar o fio aqui, que eu terminei a parte amarela, tá? Aí eu puxo bem firminho, tá? E ajusto aqui e ajeito para ele ficar bem bonitinho, ó. Vai ficar aparecendo que aqui é emenda, mas não aparece tanto, porque você dá uma escondida naquela parte inicial que você fez para subir o ponto baixo, ou ponto baixíssimo, e a correntinha que você fez para subir lá no começo, ó. Ele dá uma disfarçada. Aí, para as pétalas ficarem todas iguais, ó, é só dar uma ajustadinha nelas, ó, e elas ficam iguaizinhas. Essa partezinha aqui com os picôs, ó, é normal que ela fique um pouquinho arrebitadinha para cima, tá? O objetivo dela é justamente esse, é para dar esse pequeno relevo, vamos dizer assim, na nossa florzinha, tá? Agora, vamos partir para a parte do acabamento, dessa partezinha amarela. Ó. Eu tenho dois fios para esconder, o do final aqui e esse fiozinho do começo. O fiozinho do começo eu vou esconder para cá, ó. E o do final, aí eu escondo para lá. Então, aqui, ó, do começo, aqui embaixo. Eu vou puxando por baixo das carreiras que eu fiz, ó. Aqui eu tô pegando uma agulha um pouco mais fina, tá? Eu tô usando aqui a agulha Anne 1,75. Mas vocês usem aqui que se ajustar melhor, tá? Então, eu vou puxar aqui eu tô escondendo embaixo da carreira de picôs, ó. Agora, eu vou esconder aqui embaixo daquela carreira, do pontinho baixo da base para a carreira de pétalas, ó. E o restante eu escondo aqui por baixo das pétalas. E uma dica interessante para que o acabamento de vocês fique bem feito e não desmanche, quanto mais fio vocês esconderem aqui, melhor é, tá? Eu aqui deixei uma quantidade de fio suficiente que eu vou esconder ele por baixo de 3 pétalas, pelo menos, tá? Isso aqui já é uma quantidade assim suficiente para ele não desmanchar, ó. Aí sobrou aqui um tantinho de fio, eu puxo para ele se ajustar, ó. E essa pontinha que sobra aqui, eu corto e descarto. Essa é a partezinha inicial. Agora, vamos para a partezinha final, ó, aqui, ó. Então, eu venho pra cá, ó. Vou puxar ele pra baixo, aqui por dentro, ó. Puxo ele aqui. Aí, ele já vai ficar na altura dos pontos aqui, pra eu esconder aqui por baixo. A mesma coisa, esconder ele por baixo de pelo menos 3 pétalas aqui. Eu digo isso porque dependendo de como é o crochê de vocês, se ele é um pouquinho mais solto, pode ser que solte. Nesse sentido aqui, desse jeito aqui, escondendo pelo menos por baixo de 3, ele não vai soltar de jeito nenhum. Aqui sobrou um fiozinho, vou esconder por baixo de mais uma, vai ficar escondido por baixo de 4 pétalas, tá? É só puxar e ajustar e pronto, tá escondidinho, tá? Puxar o picôzinho aqui pra cima e pronto, tá feita a nossa florzinha. Agora, com a ajuda de uma agulha para tapeçaria, ó, que eu já inseri o meu fio aqui, eu vou prender a pérolazinha aqui na parte vermelha, aqui no centrinho, tá? Reparem que aqui eu tô no meu lado avesso da flor, então eu preciso introduzir a agulha aqui e passar ela pro lado direito. Aqui eu tô usando uma pérolazinha de aproximadamente meio centímetro, tá? Mas o tamanho é opcional. Essa aqui eu achei mais proporcional para esse tamanho de flor. Pro Duna, essa é bem bacana. Pro Barroco, você pode usar uma um pouquinho mais grossa, mas fica questão de gosto, né? Passa a pérolazinha aqui. Ela passa um pouquinho apertadinha, mas passa. Ó. Aí aqui, ó, o meu fiozinho saiu de baixo para cima aqui. Agora, no sentido bem oposto, eu passo o fio para trás novamente. Cuidado para não escapar aqui a linha da agulha. Ó.
Estão vendo como a perolazinha fica? Agora, é só esconder esse fio novamente aqui, por baixo da nossa carreira, tá? Eu deixo tipo, ele saiu aqui, ó, eu deixo uma perninha aqui sem passar o fio e vou pra próxima. Aí eu escondo um tanto para um lado, ó. Vou escondendo aqui. Aqui, no caso, eu escondi uma volta para um lado. Agora, eu volto ao contrário, para ele ficar bem firminho mesmo. Pulo um fiozinho, ó, ele saiu por aqui, ó, estão vendo? Então, eu pulo esse um fiozinho e venho pro próximo aqui. E escondo ele no sentido contrário agora. E escondo ele aqui por toda a volta. E novamente aqui, quanto mais voltas você der indo e vindo, dependendo do comprimento do fio que você deixou, mais firminho ele vai ficar. Aqui eu tô fazendo uma volta para um lado e uma volta para o outro. Já é o suficiente para ele ficar bem preso. Aí é só cortar o fiozinho aqui e pronto. Tá presa a nossa pérolazinha. Só ajustar ela aqui para ela ficar bem no centrinho, ó. E pronto. Tá colocada a nossa pérola. Como a maioria dos trabalhos que a gente faz em crochê, tapete principalmente, são quadrados, então aqui eu vou ensinar para vocês essa basezinha quadrada para vocês poderem utilizar ele. Novamente, ó, coloquei a linha verde agora na minha agulha e eu vou trabalhar no meio da pétala, pegando por trás, no meio da pétala. Normalmente se trabalha pegando aqui no ponto baixo, entre uma pétala e outra. Eu vou fazer diferente aqui, eu vou trabalhar no meio da pétala. Aonde que a gente vai trabalhar? Mais ou menos no meio do ponto alto, o segundo e o terceiro, eu vou pegar um fiozinho de cada, ó. Eu pego esse fiozinho e o fiozinho do lado, mais ou menos no meio do ponto alto, ó, da pétala, estão vendo aí? E aqui eu entro com um ponto baixo. Agora eu trabalho uma, duas, três correntinhas, vou para a próxima pétala novamente, ó, os dois pontos do meio, eu pego um fiozinho de um ponto e outro fiozinho do outro ponto e faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas e no próximo a mesma coisa, ó. Entre o segundo e o terceiro ponto, eu pego, ó, um fiozinho do segundo e outro fiozinho do terceiro ponto alto, tá? Bem no meio ali. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir até contornar toda a minha florzinha, ó. Estão vendo? Vou fazer ao redor de toda ela. Três correntinhas e um ponto baixo. Caso vocês achem que o de vocês esteja ficando um pouquinho repuxado, um pouquinho, vamos dizer assim, curto demais, você pode trabalhar quatro correntinhas aqui que não tem problema, tá? Eu vou terminar aqui a minha carreira de base e volto pra gente finalizar a carreira com o verde. Para fazer agora essa última carreira de verde, eu gosto sempre de começar aqui pelo cantinho, tá? Com um lequezinho aqui. E eu sempre gosto de começar esse lequezinho aqui pelo meio, tá? Como que eu faço para chegar nele assim aqui? Então, aqui, eu não trabalhei ainda a última alcinha da base, vou trabalhar agora com vocês. Como que eu faço? Faço uma, duas correntinhas, dou uma laçada e vou pegar dentro do ponto baixo lá que eu comecei e vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, vamos dizer assim. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma laçada, eu puxo o fio aqui por dentro e depois eu puxo todos os fios juntos, ó. Estão vendo como que ele fica? Agora, eu trabalho com uma, duas, três correntinhas e faço mais dois pontos altos aqui. Um ponto alto, dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas e faço três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Como eu tô começando aqui num cantinho, ou seja, num lequinho, então, essa parte aqui fica só com três
pontos altos. Faço uma, duas correntinhas e aqui no próximo eu vou trabalhar outro lequinho. Faço como 3 pontos altos, 1, 2, 3. Lembrando que o ponto alto que eu faço é o ponto alto alongado, tá? Aí, 2 correntinhas e no mesmo lugar aqui, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. No próximo aqui, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhar toda a minha carreira intercalando um dos anéisinhos aqui com um lequinho e um com 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui, vou terminar a minha carreira e já volto para mostrar para vocês como que eu faço a finalização dessa parte verde. Cheguei aqui no finalzinho da parte verde, ó, fiz os 3 pontos altos, agora eu faço uma, duas correntinhas e entro lá na terceira correntinha que eu fiz para subir e fecho com um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha e pronto, é só cortar o fio e fazer o arremate, fazer o acabamento. Tá feita a nossa florzinha. É só puxar aqui agora os cantinhos, né, para ele ficar bem ajustadinho, bem quadradinho. E depois, quando vocês forem utilizar ela no trabalho, ele ajusta o que falta, tá? Fica bem perfeitinho, bem bacana. Agora, vamos esconder esse fio, ó. Terminei aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou contornar ele aqui, ó, tipo em zigue-zague, ó. Puxa ele pra frente, aí puxa ele pra trás. Puxa ele pra frente de novo. E agora eu vou contornar ele no ponto alto, ó. Puxo pra cá, tipo em zigue-zague. Aí puxo ele pro outro lado, pra eu chegar aqui embaixo e poder esconder ele aqui por baixo, ó. Então, puxo aqui, por dentro de todos os pontos, e aqui também por dentro desses pontos aqui. Esse daqui, escondido aqui, até aqui tá de bom tamanho. É só cortar o fio. E ainda sobrou aqui atrás, ó, o fiozinho do começo. O fiozinho do começo eu vou esconder ele no outro sentido. Enrolo ele aqui num pontinho, escondo ele por baixo desses 3 pontos altos aqui, ó. E de novo, vou enrolando ele aqui na carreira de base, né, do verde, ó. Enrolo ele aqui. E por último, escondo ele por baixo desse lequinho aqui, por baixo de todos esses pontos aqui. E puxa ele, ajusta, puxa pra ficar bem certinho e corta o que sobrou. E tá pronta pra ser usada a nossa florzinha, ó. Como que ela fica por baixo e a parte de cima. As pétalas daí, se vocês quiserem, é só dar uma ajustadinha para elas ficarem mais abaixadinhas. Essa parte central aqui tem que ficar meio elevadinha mesmo, ó. E tá feita a nossa flor, ó, baixinha, bem prática, bem fácil de fazer, bem tranquila para vocês utilizarem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!